Tiago, né? E depois ele recomendou que a sabedoria fosse buscada em Deus, tá? E mais tarde coloca essa questão também. Então aqui nós temos duas coisas importantíssimas, então, né? Posso interromper um pouquinho? Pois não, é para interromper mesmo quando precisar. O versículo 5, ele vem ao encontro ao pedido de Salomão, né? Que foi justamente, né, que Deus falou que ele poderia escolher qualquer coisa, né? E então ele pediu também sabedoria. Com certeza. A gente até vai depois ele aborda aqui para frente também essa questão lá de Salomão, mas foi bem lembrado, Salomão é uma pessoa que não tinha mais nada, na verdade, ele tinha tudo o que a gente pode esperar assim de bens materiais e tudo mais, né? Era uma pessoa uma das mais ricas. Entretanto, ele pediu, quando Deus disse, o que você quer? Né? E exatamente isso que o Gilson lembrou, ele disse, não quero nem riqueza, nem pobreza, enfim, mas eu quero sabedoria, né? E a própria palavra de Deus testemunha que ele foi um dos homens mais sábios, né? Que se tem conhecimento, sabedoria. E para ser rei, então, né? Quanta sabedoria precisaria ter também, né? Eu não vou falar sobre essa questão também, né? Eu acho que nós hoje vivemos num mundo onde a sabedoria também, coitadinha, está apanhando feio, né? Nós estamos vendo aí o que a sabedoria hoje em dia está em falta, né, das pessoas, né? Infelizmente, precisamos rogar a Deus também, como o Tiago diz, né? Pedir muita sabedoria. Haja sabedoria no mundo em que vivemos, né? Aí, por que vocês acham, qual é a razão dessa recomendação de Tiago aos cristãos? Por que ele recomenda a sabedoria? Né? E a segunda pergunta em cima dessa é: que sabedoria é essa? Né? E é necessária para o quê? Então, são três perguntas em cima dessa questão da sabedoria. Por quê? Qual é a razão dessa recomendação? Que sabedoria é essa? E é necessária para o quê? Quem se anima a tentar responder essas questões? Razão da sabedoria, que sabedoria é essa e para quê? Qual é o objetivo? Qual é a necessidade dessa sabedoria? Quem se aventura a dar uma mãozinha aí sobre essa questão? Primeiro, qual é a razão dessa recomendação? Por que Tiago recomenda que se busque sabedoria? Alô, alô, alô. Eu estou tentando achar aqui, mas está difícil. Teria a ver com no caso, ele está recomendando a sabedoria porque estavam passando por uma grande provação ou algo assim, talvez? Se é no sentido de terem certeza da fé ou permanecerem firmes na fé? Talvez. Essa é uma possibilidade. Uhum. Alguém tem outra possibilidade que talvez seja o motivo dele recomendar que se peça sabedoria? A sabedoria para a pessoa discernir o que é certo e o que é errado? Sabedoria para discernir o que é certo e o que é errado também pode ser uma das razões. Mas alguém para que sejam maduros e corretos? Sabedoria para sermos maduros e corretos? Não falhando em nada. Pelo que se pode ver aí, já pelo que vocês responderam, então a coisa vai em direção exatamente sabedoria para saber viver conforme a vontade de Deus, né? A sabedoria, nesse sentido aqui, significa que é necessária, a razão dela é exatamente para a gente poder, então, se conduzir melhor como cristãos, né? E talvez aí esteja a necessidade também, já vai em direção à resposta necessária para o quê? Né? A sabedoria é importante e necessária para podermos fazer realmente a vontade de Deus, né? Sabemos o que é certo e o que é errado, como alguém falou, sermos maduros na nossa vivência de fé,
Muito bem. E que sabedoria é essa? Bingo, agora sim. O que é essa sabedoria? Também é interessante, né, que o contexto do pessoal ali da carta era um contexto de dificuldade, de perseguição, que nem diz aqui, em tempos difíceis. É a sabedoria para saber viver e suportar esses momentos também. Uhum. Exatamente. Mas a pergunta continua. Que sabedoria é essa? Gilson, no contexto lá de Salomão, no Antigo Testamento, no contexto de Provérbios, que sabedoria era aquela? Ajuda aí. Me faltam palavras agora. Bom, pessoal, no Antigo Testamento, a sabedoria, na verdade, segundo está lá em Provérbios, né, ela era alguém, era um sujeito, né? Era uma personalidade, na verdade. Né? Lá fala que a sabedoria vai fazer isso, sabedoria vai fazer aquilo. Apontava para quem? Jesus, né? É um dos termos usados para e apontando para o Messias. Espera aí que eu me perdi aqui agora. Repete de novo, pastor, por favor. Então, eu digo, no Antigo Testamento, no contexto de Provérbios, a sabedoria era uma personalidade. Na verdade, apontava para o Messias, para Jesus, né? Então, quando se fala dessa sabedoria no contexto de Provérbios, é isso mesmo. E por que não no contexto de Tiago também? A sabedoria é uma coisa que não temos nós em si próprio. A sabedoria não é uma coisa que você, eu tenho, que não sei o que lá, enfim. Aliás, vamos ver isso depois mais adiante, né? A diferença entre sabedoria e conhecimento. Acho que essa questão é muito importante quando a gente define o que é sabedoria e o que é conhecimento. Né? Então, sabedoria é algo diferente do conhecimento. E nesse caso aqui, que sabedoria é essa que Tiago quis aqui? Né? É uma sabedoria que vem do alto. Muito bem, o que é a sabedoria que vem do alto? É um dom divino. Na verdade, aqui nós temos claramente a presença de Deus na nossa vida, né? Nas três pessoas da Santíssima Trindade, mas especialmente na pessoa de Jesus Cristo e no contexto também do Espírito Santo. Né? Diz aqui que tudo indica que Tiago está recomendando uma sabedoria especial aos cristãos que viviam e vivem em tempos difíceis, para que estejam capacitados a suportar as provações sem desanimar e que continuem firmes na fé e confiança em Deus, evidenciando uma fé ativa no amor. Os cristãos, para serem a luz do mundo, o sal e a luz do mundo, necessitam permanecer firmes sem vacilar. Então, a sabedoria recomendada por Tiago é fruto do Espírito Santo na vida dos cristãos. São do Espírito Santo, uma sabedoria que vem do alto. Por isso ele escreveu. Aqui está no contexto da Almeida, né? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, né? Peça a Deus que a dará porque é generoso. Tá? Então, a generosidade de Deus é muito grande, também ele dá sabedoria. Quando os cristãos mantêm intensa comunhão com Deus, o fruto do Espírito Santo é abundante. Né? E até tem um texto aqui que eu gostaria que alguém lesse para nós. Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. É a vida em que a fé se revela na vivência dos cristãos. Vamos ver Gálatas 5, 22 e 23. Quem tem, abre o microfone e já pode ler. Gálatas 5, 22 e 23. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala também sobre essa questão. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Muito bem.
23 também. 22 e 23. Ok, foi. Então, obrigado, Bruno. Então, claramente aqui estão os frutos que o Espírito Santo produz na vida de um cristão, né? E são frutos maravilhosos, a gente sabe essa lista que foi lida aí também, que está em Gálatas, né? É uma lista de tudo que é coisa boa que uma pessoa, onde o Espírito Santo está agindo, produz frutos, né? São frutos maravilhosos também. Muito bem, então, a sabedoria necessária para vivermos como bons cristãos e enfrentarmos as situações difíceis do dia a dia, vivendo, né, de uma forma em que os frutos são produzidos. Tá? Alguém poderia mencionar algumas provações que os cristãos enfrentam na atualidade? Vixe, difícil, né? Olha, complicado alguém mencionar qualquer tipo de provação que os cristãos enfrentam na atualidade. Esse estudo não sei se foi escrito já na pandemia, eu acho que talvez sim, mas aqui está muito fácil de a gente responder, né? Eu acho que só a situação em que estamos vivendo aí vamos dizer assim, as consequências dela na vida de cada um, né? Existe, então, a questão de todo mundo afetado, mas depois tem também as individualidades, né? E o que afeta cada um, particularmente também. Provações é o que mais nós temos hoje como cristãos também, né? Porque nós não somos imunes, né, a estarmos também sofrendo, a passarmos também toda a situação que estamos passando. Então, e os cristãos, então, não são exceção, né? Provações existem também hoje. Provação da nossa fé diante de uma pandemia, diante de toda uma situação em que vivemos bastante difícil, né? Então, nem precisamos responder muito, né? Está muito fácil de ser respondido, né? E aí a pergunta é, mas qual é a nossa atitude ao sermos confrontados com provações? Qual a atitude nossa quando confrontados com provações? E aí não adianta ter conhecimento sem ter sabedoria. Vamos lá. O que a gente faz? Me chama a atenção que esse texto aqui de hoje, Tiago, tem muita relação com o texto de final de semana do Evangelho, da videira e os ramos, né? Que nem o texto aqui, Tiago diz que Deus não tenta ninguém, né? Nós somos provados e tudo mais. E no estudo, o último estudo de Tiago, falava que no meio das provações, a nossa fé ela vai perseverar, né? E aí eu lembro do exemplo da videira do Evangelho do domingo. Esse é um spoiler do sermão agora. Lá onde ele fala assim que Jesus é a videira, nós somos os ramos, e o pai é o agricultor, o cara que cuida da videira. E quando ele vê uma videira, um ramo que não produz fruto, ele corta e se ela é inútil, joga no fogo. Mas aquela videira que produz frutos, ele vai lá, poda ela para que produza ainda mais frutos. E aí começa a vir os teólogos e comentários a falar de tentações, provações e não sei o quê, diferenciar uma da outra. Mas, em resumo, assim, o que é muito interessante é um sermão de Lutero sobre esse texto. Ele fala assim que a videira, imagina se a gente fosse a videira e pudesse falar, tá me podando, tá botando estrume ao redor, para, nossa, mas o que é isso? Que coisa horrível, né? Mas no final, aquilo faz bem para a planta e ela vai produzir muitos mais frutos. Então, quando a gente é tentado, também quando a gente passa por provações, dificuldades, a gente também não acha muito bom. Eu, particularmente, não gosto de passar por provações, ninguém gosta de passar por dificuldade. Mas é interessante, nesses momentos, pedir sabedoria a Deus e estar com Ele, para que a nossa fé se amadureça, né, nesse tempo. Tranquilo, mas é verdade. Já tem um spoiler do sermão aí para o fim de semana, mas exatamente ele vai tratar exatamente dessa questão dos frutos, né? Da nutrição. E aí é Jesus falando, né? Não é nem Tiago, né? Escrevendo, mas é o próprio Salvador falando sobre essa questão também, né? Muito bem, nós temos que procurar enfrentar a situação da atualidade, mas com firmeza, né? Não com reclamação, né? Com falta de ânimo, desanimando-se e tudo mais, que aí a coisa realmente, as provações e as
as situações difíceis não conseguirão ser superadas, né? E aí nós podemos ver exatamente que o Tiago, né, ele fala assim que a gente tem que, nesse momento da situação, versículo 6 a 8, por exemplo, tem uma olhada lá. De acordo com o que ele diz, qual é a condição para se alcançar alguma coisa do Senhor? Eu acho que a Bruna antes lembrou, como sendo uma das ênfases aqui, exatamente essa questão, né, Bruna? Como alcançar alguma coisa do Senhor? Com fé, sem duvidar, né? Tiago diz exatamente essa questão da firmeza, né? Da nossa convicção de que Deus realmente está do nosso lado. Então, uma das coisas muito importantes é ter essa fé que supera qualquer tipo de dúvida, né? Então, nós precisamos realmente confiar que Deus está do nosso lado e que Ele vai exatamente nos ajudar a superar a qualquer questão de dificuldade, de provações, enfim, né? Então, isso é muito importante aqui também, colocado na situação aqui, né? E um outro detalhe importante também, a pergunta, se é de fato, ou qual é a importância de permanecer alegre e feliz em meio às tribulações? No nosso trabalho na congregação, por exemplo. Tem hora não dá vontade de chutar o balde na vida da gente, também até mesmo, sei lá, na vida da congregação, tudo meio bagunçado, não está bem, enfim. Cargas são pesadas, muitas provações, então chutamos o balde. Chutar o balde, nesse caso aí, não é sabedoria, né? Nesse caso aí é o contrário de sabedoria, né? Alguém poderia dizer o que é o contrário de sabedoria? Qual é o oposto de sabedoria? Você sabe? Partir para a ignorância. Partir para a ignorância. Na verdade, falta de sabedoria é exatamente a ignorância. A ignorância, partir para a ignorância. Muito bem lembrado isso, né? Então, a alegria é um ingrediente importante que está sendo colocado também, né? Tiago até mesmo coloca também. Então, a alegria, e aí a gente vai lembrar do apóstolo Paulo, né? Que ele fala da alegria no Senhor, né? A alegria que se encontra, mais uma vez, em Cristo, se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, alegria, mesmo em meio às tribulações, é importante. Alegria, ânimo, porque essa alegria não é uma alegria pelo momento, né? Mas pela alegria por Cristo, pelo Salvador, pela salvação. Vamos ver o versículo 9 a 11, vamos ver o que diz ali, né? Nesse texto, Tiago fez questão de nos lembrar o que é importante na vida dos cristãos. O que importa não é a riqueza e nem a pobreza, porém a dignidade, né? Versículo 9. Dignidade, melhor de vida, se fala de melhorar de vida, né? Uma dignidade também. Por quê? Porque as coisas materiais e vaidades humanas passarão como a flor da erva, a erva que seca, desaparece a formosura. Né? Versículos 10 e 11 fala exatamente essa questão da erva que passa. Né? Então, vaidades, então essas questões todas aí, riqueza, isso tudo desaparece, né? Não há nenhuma garantia de que elas permaneçam. Elas vão, riquezas hoje existem, amanhã não existe mais, né? Histórias, a gente sabe muitas histórias de famílias que eram riquíssimas, que hoje não são nada, né? Enfim, então, a gente sabe que os materiais, que a pandemia mais uma vez mostrou isso, né? As coisas materiais são, por demais, passageiras, né? Elas não têm firmeza em si. Né? Então, o que Tiago nos mostra aí no versículo 9 até o versículo 11? O negócio não é riqueza nem pobreza, né? As questões materiais não devem ser, de fato, as coisas mais importantes. O importante é termos realmente algo que nos melhore a vida, a dignidade humana é necessária, quer dizer, as pessoas têm que ter realmente o mínimo para ter uma vida digna, tá?
E isso é muito importante, e ele depois vai jogar duro isso aí em outro momento, né? O Eduardo sabe do livro de Tiago que em algum momento ele vai bater pesado essa questão da dignidade humana, né? Do desprezo que alguns têm, porque acham que tem muito e os outros não têm nada. Então, essa marginalização das pessoas por causa dos materiais, né? Isso vai tocar muito. E ele até é pesado nos ricos. O Tiago tinha um problema sério com os ricos na época dele da igreja lá, né? E parece que havia muita discriminação naquela época, né? Hoje não mais, né? Hoje em dia é tudo melhor, né? Infelizmente o mundo não mudou nada nessa história, né? Aquilo que o Tiago tanto também detestava na vida das pessoas, quando havia essa tentativa de ser mais, o que tinha mais, né? Por causa das riquezas, ele também, hoje ainda existe isso. Infelizmente, a gente não mudou ainda nessa situação e não vai mudar, né? O ser humano não mudará nesse sentido. Não estou sendo pessimista, só realista, tá? A verdade é essa que a gente vê por aí, né? Então, o que importa não é riqueza nem pobreza, porém a dignidade. E aí, volta de novo Salomão lá, né? Também pediu, não queria nem ser rico, nem ser pobre, mas ele queria ter o necessário para viver, né? Ele teve muito mais do que necessário para viver, né? E talvez tivesse sido melhor para Salomão ter exatamente menos, né? Porque tudo que ele teve, ele, na verdade, deu problema para ele. A grande riqueza, a mulherada em excesso, tudo isso ali não foi bom para Salomão, né? E mesmo com a sabedoria dele, ele teve dificuldades de gerenciar tudo isso ali também. Então, dá o necessário para eu poder viver dignamente. Eu acho que esse é o pedido de qualquer cristão, sempre é muito bom. Eu não quero ser rico, né? Também não quero ser pobre, né? Porque pobre é mais cristão, pobre é melhor, né? Alguém uma vez disse, né? Aliás, teve uma filosofia de vida, uma teologia, disse que até era, né? Que ainda hoje em dia se lembra de vez em quando, que dizia assim que Deus fez opção pelos pobres, né? E essa opção pelos pobres, que diz essa teologia que Deus fez, né? Dá a impressão que ser pobre é ser mais cristão do que ser rico. Não tem nada a ver, né? Tanto na pobreza como na riqueza, as pessoas podem continuar longe de Deus, continuar sendo egoístas e mesquinhas do mesmo jeito, né? Bom, isso me faz lembrar daquela história, daquela herança, né, que duas irmãs foram dividir da favela, né? Diz que lá tinha algumas panelas que sobraram da mãe, né, quando ela faleceu. Imagine o tamanho da briga que deu por causa daquelas panelas que a mãe tinha deixado como herança, né? Quer dizer, não é porque é mais ou menos que as brigas não acontecem, né? Porque o ser humano é mesquinho e precisa superar isso, né? A que damos mais valor na nossa vida? A dignidade ou os bens materiais? Essa é a questão muito complicada que a gente acabou de falar agora também, né? É reflexiva. O que a gente dá mais valor? É verdade que, às vezes, os de condição humilde são menos considerados do que os que têm mais posses materiais ou até dos que têm maior currículo escolar. A gente sabe que a realidade é difícil, né? Mas é verdade. Então, a gente vive, sabe que a sociedade dá muito valor a títulos, né? Currículo, por exemplo, né? E a bens materiais. O cristão jamais pode comungar com esse tipo de valorização. Né? Valorização não deveria nunca estar nesse sentido. Tá? Muito bem. Versículos 12 a 15 é outro bloco que ele também fala aqui também. Né? O que diz ali? Nesses versículos, Tiago escreveu: bem-aventurados ou felizes, né? É aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de ser aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Muito bem, agora fala da provação. Feliz aquele que suporta, aquele que supera as provações.
E aí, meus queridos, o autor escreveu que quem suporta ou supera as provações. O que significa essa palavra aí, suportar, ou aquele que mesmo as provações continua fiel, quem suporta, quem aguenta as provações? O que significa isso? Significa também que não devemos tomar nenhuma providência para afastar ou combater as provações? Suportar é uma coisa passiva ou ela também é ativa? Quem arrisca? Suportar é passivo ou é ativo também? Bruna? Acho que suportar é passivo. Aceitar simplesmente o que recebeu. Concordam? Não. Fala, Tânia. Eu acho que algumas provações, eu acho que a gente tem que usar de sabedoria também para ter alguma reação para sair daquele estado que a gente se encontra. Eu não acho, assim, provação, às vezes, vem para a gente acordar para algumas situações e tomar algumas atitudes assim, medidas na vida da gente, né? Muitas vezes a gente tem, sei lá, fez alguma coisa errada, né? Deus vai lá, puxa a nossa orelha, faz a gente passar uma provaçãozinha lá e a gente ter que pensar digamos, acordar para a vida. Eu acho que algumas provações também eu acho que é para acordar a gente para algumas situações. Às vezes a gente se coloca numa posição de conforto mesmo, né? E aquela coisa de só vou no culto, eu só faço isso e tá bom, tal. Às vezes Deus, né? Tipo assim, fala assim, olha, acho que eu não quero só isso. Ou de repente a gente está fazendo alguma coisa errada por falta de sabedoria. E aí Deus fala assim, peraí que eu vou ter que mostrar que a coisa não funciona bem assim. Aí eu acho que a gente tem que ter ação de mudança. Eu acho que às vezes a aprovação vem para mudar a gente. Muito bem, agora quem está com a razão? Bruna ou Tânia? A votação está em aberto. Eu não vou pedir para vocês levantarem a mão aí, que tem que levantar a mão para saber quem está certo. Não vou fazer votação, não. Mas ela... Não, eu só disse no sentido de não se revoltar contra Deus, né? Nesse sentido, assim, lógico, que tem que aceitar, ver o que pode mudar de vida mesmo com essa aprovação, né? Mas digo que não se revoltar contra Deus, né? Tem que aceitar e ver o que é melhor para a sua vida depois disso, né? Agora eu entendi, então. A Bruna, na verdade, falou nesse sentido da reação de ir para com Deus. Tá certo? E a Tânia pensou também na questão da situação da tua vida aqui. Então, poderíamos dizer que ambas estão corretas nessa situação. Na verdade, a pergunta que ele faz aqui é exatamente no sentido de reagir à situação na vida aqui. Mas, claro, que diante de Deus a gente vai passivamente, pacientemente, né, entender, compreender o que Deus está também nos fazendo passar, né, ou deixando passar, não fazendo passar, deixando passar. As provações, portanto, são uma grande oportunidade, aí a Tânia tem razão, uma grande oportunidade de você crescer, inclusive, na sua fé, né, e vida neste mundo. A reação realmente é importante. Você não pode deixar que as provações realmente te derrotem, né? Acabem com você, enfim. A tua fé deve ser fortalecida, não é isso? Né? A gente não diz isso muitas vezes, quando a gente fala de provações que a gente passou, né? Na verdade, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Isso é o apóstolo Paulo que diz, né? Então, na verdade, provações são sempre coisas que nos acontecem, que nos permitem sair fortalecidos da situação. Né? Isso é muito importante também a gente
enfatizar nesse momento. Nós não devemos nunca retroceder, mas sim avançar quando as provações se oferecem em nossas vidas, né? Sair fortalecido. E ele fala aqui também a origem da tentação. Aliás, aqui é uma coisa importante, né? O Tiago coloca aqui essa questão da diferença entre provação e tentação. No Catecismo Menor, a gente fala muito disso quando a gente fala da sexta petição, né? Não, da sétima? Não, da sexta. Não nos deixes cair em tentação, né? E lá quando Lutero fala, ele fala exatamente dessa questão também, porque Deus não tenta ninguém e tudo mais. E aqui que está uma explicação bem clara que o Tiago dá, né? Provação é uma coisa e tentação é outra coisa. Então, provação são coisas que Deus permite que aconteçam em nossas vidas, que nos fazem sair fortalecidos na nossa própria fé, né? A tentação não. Qual é a origem da tentação? Pecado. O pecado, e então não é de Deus, né? Então, Deus nunca será, conforme claramente aqui, a origem da tentação, né? Porque a tentação é algo que sempre visa levar você a pecar, tá? Tentação é sempre algo que tenta despertar em você uma grande tentação de se afastar de Deus e não de se aproximar de Deus. A provação nos faz aproximar de Deus. A tentação nos faz afastar de Deus. Por quê? Porque você peca, né? A tentação leva você sempre a errar, a pecar, a se afastar de Deus. Então, ela sempre tem sua origem no diabo, que é uma grande origem de todo o mal, né? E origem também do pecado, né? Ele coloca isso bem claro aqui, né? Mas as pessoas tentadas, quando são atraídas, olha, a questão da atração, que é muito importante aqui também, e enganadas pelos seus próprios maus desejos, que é o nosso velho homem, né? Os nossos maus desejos que já estão dentro de nós, a nossa velha natureza, que é uma desgraça, está sempre aí, né? O nosso maior inimigo, eu sempre falo assim, nem é o diabo. Alguém pode dizer, como assim, pastor? O diabo não é o nosso maior inimigo? Não, Nina. O maior inimigo mora com a gente. E está sempre com a gente, né? E a gente só vai se livrar desse inimigo quando morrermos, que é a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é a pior inimiga. O diabo dá apenas um empurrãozinho, certo? Ele dá só um empurrãozinho para essa nossa natureza humana, né? Que é a tentação. Então, a origem está dentro da nossa própria natureza pecaminosa, corrompida e tudo mais. E a gente tem que lutar contra isso diariamente, constantemente, né? Então, esses maus desejos que estão aí, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte, né? Exatamente, Tiago aqui é muito cirúrgico nessa análise, né? Então, a nossa natureza humana, os nossos maus desejos, que já estão conosco mesmo, são atiçados, são instigados, né? E aí nasce o pecado, que o pecado cada vez mais maduro, o pecado cada vez mais consolidado na nossa vida, nos leva à morte, ao afastamento total de Deus. Então, nada mais nada menos do que o Tiago coloca aqui contra essa praga temos que lutar, né? As provações nos fazem sair fortalecidos na fé. A tentação nos faz cada vez mais mostrar o quanto temos que ser fortes para lutar contra o pecado que já nasce em nossa própria natureza humana, né? Bacana demais. O Tiago realmente é bem forte nessa questão, né? No versículo 15, aqui ele faz uma pergunta específica, um pecado específico. Será que esse pecado é complicado mesmo assim? Será que vale a pena Tiago enfatizar esse pecado? Qual é o pecado enfatizado no versículo 15? Não está escrito aqui, né? Mas, pelo que ele coloca aqui, é a tal da cobiça. A cobiça.
Desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Posso ler na Nova Almeida? Vamos ver se lá fala alguma coisa de cobiça, por favor. Então, versículo 15. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Pois bem, na nova tradução não aparece a palavra cobiça, né? Ela foi traduzida aqui por esses desejos, né? Os maus desejos. Então, esses maus desejos, que bom que a gente tem um esclarecimento aí que seja cobiça, né? Maus desejos. A cobiça, na verdade, são maus desejos, né? É um desejo realmente que só leva a um pecado maior que o outro, né? No fundo, a gente sempre enfatiza, a nossa sociedade, especialmente nós cristãos, né? Gostamos de enfatizar outros pecados. Né? A gente gosta de enfatizar o pecado contra o sexto mandamento, né? O adultério. Aí, opa, esse sim. Talvez seja o pecado mortal, seja esse. O resto nem tanto, né? Talvez pode ser que a gente também hoje esteja bastante revoltado contra o pecado contra o sétimo mandamento, né? Não furtarás, né? Mas no fundo, a gente sempre, quando a gente estuda no catecismo também, o pecado, a origem de todo pecado, o pecado que dá origem a todos os demais pecados é a cobiça. É interessante, ela muitas vezes a gente não fala muito dela. O que é cobiça? A cobiça é exatamente desejar e querer algo dos outros a qualquer custo, né? Querer as coisas sem que a gente tenha qualquer tipo de pudor, né? E nem é necessário que você mate, que você roube, que você minta, que você faça o diabo para conseguir isso, é cobiça, né? Então, Tiago vai ao ponto também, ele vai tratar disso muito mais ainda durante toda essa carta, em outras ocasiões também, né? Cuidado com esses desejos que nós temos muitas vezes, né? Que nos levam a cometer outros pecados, desejos que nós não contemos, não vencemos, né? Desejos de conseguir coisas que não conseguimos por meios vistos, né? Por meio do que a gente pode fazer e do que não pode fazer. Muito bem, mas agora tem mais uma parte. Agora eu gostaria que alguém lesse do livro da carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18. O autor do estudo também pede para a gente dar uma linha nesse texto. Então, alguém pode ler? Capítulo 3, 13 a 18. Posso ler também, pastor? Leia, por favor. Existe entre... Calma aí, celular. Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu. Ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Poxa, olha só que texto maravilhoso para o nosso contexto em que vivemos na atualidade, né? Realmente isso aqui é um ensinamento do que é sabedoria, né? E aí a gente vai realmente ver quanto a gente precisa pedir, dá sabedoria, dá mais sabedoria para mim, porque nós precisamos da sabedoria realmente nesse contexto em que, de fato, trabalhar em favor da paz está difícil. Nós hoje vivemos um contexto em que
querer a paz até parece que é um crime, né? Você querer a paz hoje em dia, né? Parece que hoje você é muito bem avaliado se você for bastante contencioso, né? Se você for realmente com voadora, né? Para cima dos outros, né? Isso que vocês a gente vê hoje em dia, né? Está faltando ou não está faltando a sabedoria que vem do alto? Né? E pior de tudo, né, meus queridos, eu acho que aí é uma reflexão fantástica para nós também. A gente deveria ler esse texto aí, do capítulo 3, aí, né, do versículo que a gente acabou de ler, do 13 até o 18, tínhamos que ler quase que toda semana, né? Para quê? Para que a gente se policie, para que nós cristãos nos policiemos, tá? Porque, francamente, hoje em dia nós estamos aí num campo fértil para que a gente perca, de fato, essa sabedoria, né? Que a gente parta para a ignorância, como alguém falou. Partir para a ignorância hoje é a moda, né? Olha, gente, eu sempre estou falando aí, quando eu comento com pessoas aí, até com os colegas pastores, que a coisa mais importante e difícil hoje em dia é manter o equilíbrio, né? Manter o equilíbrio. E ser equilibrado hoje nos seus questionamentos, nos seus comentários, né? É complicado hoje, porque você anda hoje em campo minado, né? Então, se você disse A, o outro já vem com duas patas, né, na mão para te dar quebrar no meio, porque você disse A. Então, essa situação, eu não sei se eu estou sendo exagerado aqui, né? Me corrijam se eu estou exagerando nisso, né? Mas a verdade é essa, né? Então eu até hoje não apoio tanto porque eu não tenho Face, não tenho algumas coisas aí que muitas vezes a pessoa faz um comentário, pode até ser um comentário equilibrado, mas vem uma porção de desequilibrados, né? E que vem que querem partir no meio, né? Se você for reagir à proporção da violência verbal que as pessoas usam contra você, você vai partir para uma guerra de palavras que não tem fim. E a pergunta que se faz é: quem ganha com isso? É alguma guerra para alguém ganhar? Não é, né? Só se destroem pessoas, se destroem amizades, se destroem relacionamentos, enfim. Eu acho que aí o Tiago não está entre nós aqui, mas a carta que ele escreveu por inspiração divina é fantástica nesse sentido, quando ele fala da verdadeira sabedoria. Olha a verdadeira sabedoria hoje em dia, né? E essa parte final, né? Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelo seu trabalho em favor da paz. Bondade é a colheita daqueles que plantam e trabalham em favor da paz, né? Sementes que fazem isso. Bom, acho que nós cristãos temos que colaborar muito nesse sentido, né? A gente vê que até mesmo em grupos de igreja, grupos familiares cristãos, né? Pessoas brigam por cada bobagem que, francamente, não entendem, por que brigaram? Né? Qual foi o motivo? Falta de bondade, né? Falta de realmente misericórdia, tantas coisas que são frutos do Espírito Santo mesmo na nossa vida, né? E o resto, você sabe. Então, sabedoria hoje é o que falta diante da ignorância de tomar conta, né? Muito bem. Algum comentário a respeito? Pode me corrigir, por favor. Eu falei alguma coisa exagerada da situação que vivemos hoje em dia, por favor, me corrija, tá? Então, o autor aqui do nosso estudo, aqui no caderno, diz: esse texto lembra novamente a importância da sabedoria. Sabe a pessoa que pratica o que a palavra de Deus estabelece como uma vida consagrada a Deus. Muito bem. Apontem atitudes positivas de um cristão sábio relatadas nesse texto. Atitudes sábias do cristão. Eu acabei comentando bastante já, né? Mas
Versículo 17, talvez, né? Algo pacífico, bondade, sermos amigáveis, né? São coisas importantes. Cheios de misericórdia, vejam só, né? Que coisa boa, né? Isso produz uma colheita de boas ações. Não trata os outros pela sua aparência, livre de fingimento, né? Essa questão da aparência, ele também trata aqui de novo a questão de julgarmos as pessoas pelo que eles têm e não pelo que eles são. Né? Muito bem. Apontem alguns males e as suas consequências que os cristãos devem combater na vida. Acho que a gente já falou sobre isso também, né? Males. Eu acho que um dos males é exatamente achar que sabe mais que os outros, né? Não sermos humildes nas nossas ações, né? A inveja, a amargura, o egoísmo. Olha só que quem tem essa egoísta, quem não é humilde, né? Quem tem amargura e tudo mais, eles, na verdade, eles mentem contra a verdade, olha só. Mentir contra a verdade, né? E gabando-se de serem sábios. Eu sei mais que os outros. É o que a gente deve evitar, com certeza, né? Muito bem. Alguma coisa que vocês possam colaborar mais, gente, aí, em cima de tudo que foi falado? Esse meu discurso aí, em cima do que Tiago escreveu? Vamos semear a compreensão. Aliás, isso aqui agora eu peguei de um, né? Vamos semear a compreensão. Pois mais valioso do que tudo é o amor, né? É isso mesmo. Olha só, realmente, vamos semear a compreensão. Nesse mundo cheio de maldade, olha aí, acho que o autor desse hino aí, né? Acho que estava meio que cheio de Tiago, né? Inspirado em Tiago. Eu acho que estava com o Tiago mesmo, verdade. Dá a impressão, né? Porque agora, de repente, me lembrei desse hino aí, porque realmente está tudo cheio dessa mesma questão toda. Ele fala exatamente. Né? O mais valioso do que tudo é o amor. Vamos semear a compreensão nesse mundo cheio de maldade. Conclusão que ele coloca aqui: qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Deu para a gente diferenciar o que é sabedoria e o que é conhecimento? Já sabe, né, na verdade. Né? Alguém cheio de conhecimento pode ser ignorante? Muito. Cheio de ignorante. Tânia? Sim. Está cheio, né, Tânia? Sim, tem pessoas analfabetas que são extremamente sábias. Não são iletrados. E tem pessoas extremamente letrados, tem MBA de tudo quanto é faculdade, tudo quanto é curso do mundo inteiro, e é uma pessoa extremamente ignorante, sem nenhuma sabedoria. Perfeitamente, é isso mesmo, né? Quando a gente vai conhecendo pessoas e mais pessoas, a gente tem exatamente esse conceito, né? Quantas pessoas absolutamente sem conhecimento, com muito pouco conhecimento, né? E, no entanto, são cheias e cheias de sabedoria. Sabe? Verdade. Tânia? Não? Então, gente, sabedoria não tem nada a ver com conhecimento. Você pode ter conhecimento e ser sábio, ou pode não ter todo esse conhecimento e ser sábio do mesmo jeito. Verdade. Né? Aí muitas pessoas falam dos seus avós, né? Os avós, normalmente, quando a gente fala de avós, né? A gente fala de pessoas que tinham muito menos conhecimento do que temos nós, né? E os meus netos vão ter muito mais conhecimento do que eu, como avô. E quantas vezes a gente fala assim, mas que sábios, né? Quanta sabedoria, né? É isso mesmo, a vida tem que ser realmente conduzida pela sabedoria, não pelos conhecimentos. Conhecimento ajuda, mas não é tudo. Né? O duro é quando a pessoa
além de não saber nada, né, ainda é ignorante, né? Tá louco. Isso é um bronco por completo. É complicado, né? Pessoas sem conhecimento e sem sabedoria. Bom, gente, aí sim, agora eu quero que alguém leia ainda Provérbios 9 e 10. Vamos abrir Provérbios. Primeiro, o versículo 10 do capítulo 9. Livro que foi lembrado antes, logo no começo, né, pelo Gilson, tá? Provérbios 9, Provérbios 9, 10. Isso, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Era o versículo que eu ia ter falado aquela hora. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Muito bem. Aí tá. Aí está muito claro, né? Exatamente quando você falou que lembrou desse texto mesmo, né? O livro de Provérbios é um dos livros de sabedoria, na verdade, né? A gente lendo Provérbios, a gente fica encantado com aquilo que é escrito ali, né? Quanta sabedoria colocada em algumas palavras ali colocadas, né? Depois também tem o próprio livro de sabedoria explícita também, né? Que é o livro de agora, também de Salomão. Eclesiastes? Eclesiastes, obrigado. Eclesiastes, esse é um livro também de sabedoria, né? Ali você vê alguém que está cansado dessa vida, que lenga-lenga, e coloca tudo bem às claras, né? A sua sabedoria pura. Muito bem. Então, o começo de toda a sabedoria está em temer a Deus. Deus é realmente a pessoa que nos faz ter toda a sabedoria bem do alto. 1:7 agora. É todo o livro de Provérbios, tá, gente? Agora, o capítulo 1, versículo 7. Isso foi um teste, hein, Eduardo? Vai lá, 1:7, quem lê? Achei aqui já. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Claríssimo, mais uma vez, né? É preciso primeiro temer a Deus para ser sábio. Tá? E ainda, no capítulo 4, versículo 7. Para ter sabedoria é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo o que você tem para conseguir a compreensão. Muito bem. Pagar o seu preço aqui, na verdade, remete àquilo que a gente já viu nos outros textos. Né? Pagar o preço é ter temor a Deus, né? Não tem outra coisa que não. Tá? Muito bem, você vai conseguir a compreensão. Então, sabedoria é teoria ou é prática? Os dois, né? Sabedoria na verdade, eu acho que a sabedoria é mais prática do que outra coisa, né? Do que teoria, né? Porque a sabedoria realmente se adquire na prática, né? E acho que é isso que, na verdade, eu ia ler de novo 4:7, que aqui na Bíblia ele traz um pouco diferente, e por isso que eu falei ambas, né? Lê lá. O princípio da sabedoria é adquira a sabedoria. Então, a inteligência, né? Sim, e com tudo que você possui, adquira também o entendimento, né? Então, você adquire sabedoria, ou seja, a teoria e depois a prática. Isso. A sabedoria, na verdade, é a prática da vida, né? Quando a gente fala, esse sujeito aí não é formado em nenhuma universidade, mas é formado pela faculdade da vida, né? Na verdade, a pessoa aprendeu a viver isso no dia a dia, ele foi, cada vez ficando mais sábio, ele usou isso. Não só ficou isso como uma teoria, mas colocou isso na prática. Tá? Quando eu estudei lá em Santa Catarina, técnico em agropecuária, o lema da instituição era aprenda a fazer fazendo, né?
E aí acho que também entra a parte da sabedoria, né? Então você adquire sabedoria para depois saber como usá-la, como aplicá-la, né? Exatamente. Quando você coloca na vida cristã, né, a questão da sabedoria, aí é realmente prática, né? Porque você pode ter conhecimento da palavra de Deus, você pode aprender toda versículos bíblicos de cor, né? Pode aprender catecismos de cor, os mandamentos todos de cor, mas tudo isso aí fica como conhecimento, porque realmente é a prática que é colocar isso no dia a dia, isso sim que é sabedoria, né? Por quê? Porque aí você vai realmente temer e amar a Deus. Aliás, todos os mandamentos, né, no Catecismo Menor, Lutero começa com essa frase, né? Devemos temer e amar a Deus. Né? E aí ele explica o mandamento logo a seguir. Esse devemos temer e amar a Deus é o princípio da sabedoria. Né? E a sabedoria posta em prática é o quê? É colocar aquilo que Deus estabelece para nós como lei, como órgão, como parâmetro, como a lei como norma de vida, né? Conduta na nossa vida. Né? Toda vez que você pratica os mandamentos de Deus, você está fazendo o quê? Está fazendo bem, né? Para o próximo e para si próprio também. Não há nenhum dos mandamentos que você praticar que não vai produzir coisas boas. Né? Nenhum dos mandamentos. Qualquer mandamento que você colocá-lo em prática, ele vai produzir vida, vai produzir bondade, vai produzir coisas boas, vai fazer o mundo ser melhor. Né? Então, é muito interessante essa questão ligada também à sabedoria. Tá? Pois bem, queridos, vamos procurar sabedoria mesmo, né? Sabedoria é o que mais precisamos nesse momento atual. Vamos lá, vamos ser sábios para que a vida possa ser um pouco mais branda, uma vida um pouco mais leve, né? Porque ela já é pesada por si só, as provações já estão por aí, né? As tentações também não nos deixam em paz. Então a gente precisa realmente ser sábio para nos conduzirmos nesse mundo, para fazermos algo de bom, né? Para sermos realmente cristãos que produzem frutos. E aí vamos aos cultos sábado e domingo, para participarmos dos cultos e ouvirmos o sermão, né? Sobre a videira e os frutos também. Né? Eu ainda não vi o sermão, ainda não, mas ele deve estar quase pronto, né? Aí nós vamos ter um sermão para que nos traga realmente mais um pouco desse conhecimento para vivermos a nossa vida com sabedoria. Beleza? Olha, próxima semana não, daqui a 2 semanas, aí a gente vai entrar em outro tema, que é sermos praticantes da palavra, né? Então, vamos lá, vamos continuar estudando esse livro, essa carta maravilhosa. Tem preconceito, olha, tem cada tema aí que vou te contar, hein? Vale a pena a gente continuar estudando e conversando, tá? Eu agradeço desde já a todos, que legal, que bacana, todos vocês aí presentes, né? Mesmo que a gente não possa todo mundo participar também, mas que legal, né? Olha só, a carequinha do Fiona está ali brilhando. Tranquilamente, beleza, viu, João? Eu gostaria de pedir, já que você tem também o livrinho, né, Eduardo? Você poderia nos dirigir a Deus em oração, a oração que está também no nosso livrinho? Vamos falar com Deus em oração. Pai Celeste, nós te agradecemos porque nos amparaste durante toda a nossa vida com a tua graça e poder. Sabemos que sem ti não estaríamos aqui nessa hora. Agradecemos-te pelos bens materiais, como o alimento, a casa, o trabalho, o descanso e tantos outros. Mas, acima de tudo, te louvamos pelo conhecimento que temos do Salvador Jesus e pela fé nele que o teu Espírito Santo criou em nós. Por tua graça, querido Pai Celeste, apaga a nossa culpa do pecado, por amor de Jesus. Ajuda-nos com teu Espírito Santo, para que ele nos habilite a permanecermos fiéis a ti, mesmo em tempo de provações. Não nos permita desanimar e deixar de ser atuantes no teu reino aqui no mundo. Pedimos que nos dês muita sabedoria para que a nossa vida seja um monumento que irradie luz neste mundo,
para a honra e glória do teu santo nome. E que o Espírito Santo nos conduza e nos habilite a meditar na tua palavra, a crescer na fé e na confiança em teu nome. Ajuda-nos a viver de acordo com a orientação do teu ensino. Ouve a nossa oração, por amor de Jesus Cristo, o teu Filho, o nosso amado Salvador. Amém. Amém. Muito bem. E só lembrando, podem começar a fazer as inscrições a partir de amanhã, né, Bruno? A Bruna já vai também dar o recado também, né? A gente continua ainda com 15 pessoas em cada culto, então 15 no sábado e 15 no domingo também, tá?